Boa tarde a todos. Como é de costume, todas as sextas-feiras nós temos a nossa palestra online do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7, sob o título Bem-aventurados os pobres de espírito, e o item 13, que é o subtítulo Missão do Homem Inteligente na Terra. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, para que Ele venha em nosso auxílio, nos intuindo, nos dando a inspiração para que possamos explanar o seu Evangelho. Que a vossa bondade se estenda sobre todos nós, que iremos assistir e que estamos estudando. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Evangelho. Como eu disse, é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o subtítulo Missão do Homem Inteligente na Terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesses uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. Então, a inteligência foi nos dada para que a gente possa utilizá-la em benefício nosso, sim, mas em benefício daqueles que estão ao nosso lado. São, às vezes, pessoas que não têm muita condição de ter uma instrução, então é nossa obrigação orientá-los de alguma forma, mostrando a eles, sim, que Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, e que Ele nos ama de tal forma que Ele nos permite todos os dias nos levantarmos, aproveitarmos a vida, vermos o sol, vermos a natureza que nos cerca e fazer bom uso dela, sim, mas não só em proveito nosso. Aí eu fiquei aqui pensando que muitas vezes, quando a gente não utiliza bem a nossa inteligência, aí a gente vai pensar nesses sábios, nesses homens de muita inteligência, que acham que não tem necessidade de Deus, que eles se bastam, e não é assim que a coisa acontece, né? Nós sabemos que nós precisamos uns dos outros, e nesse contato com os nossos irmãos, a gente olhar as necessidades que ele tem e procurar supri-las, né? A inteligência foi dada para nós, não é para que a gente abuse dela, não. Não é para que a gente faça uso achando que nós somos a sumidade do mundo, porque todos nós estamos internados num grande planeta que é de expiações e provas. Para quê? Para que nós estejamos aqui aprendendo e convivendo com os nossos irmãos. Sabendo, sim, que essa estada aqui ela é passageira, onde nós vamos aproveitando as oportunidades que nos são dadas, e se a gente não souber aproveitar, a gente vai ter que retornar e refazer tudo de novo, né? Aí ele fala, a natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer. Aí ele fala, a enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que diria se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Direis que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Muito bem. Não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus semelhantes?
Aí a gente fica pensando que nada contra nenhuma religião, mas tem algumas linhas de religião que acho que a gente não deve orar pelos suicidas, que o demônio tem mais poder do que Deus, e a gente sabe que não é bem assim. Abençoada doutrina espírita que vai nos dando os meios da gente ler, interpretar, raciocinar, refletir e fazermos as nossas escolhas. Porque a doutrina, ela não impõe nada a ninguém, mas ela nos dá a necessidade da reflexão para que a gente possa perceber o que nós estamos fazendo de tudo aquilo que o Senhor nos confia e não lamentarmos depois de não termos concluído a nossa passagem na Terra, não tivermos feito aquilo que nós nos comprometemos no plano espiritual. Porque a gente sabe que quando a gente está no plano espiritual, como espírito desencarnado, espírito errante, que a gente diz, que a gente está lá numa colônia se preparando para reencarnar, aí a gente promete tudo aquilo que a gente acha que vai poder realizar. A gente pede sim a inteligência, a gente pede a riqueza, a gente pede a saúde, a gente pede a beleza, mas a gente tem que analisar bem aquilo que a gente está escolhendo. Lembro-me eu de uma dos livros de André Luiz, em que eu acho que não sei se é no Mundo Maior, ou é Missionários da Luz, que fala exatamente de uma trabalhadora do plano espiritual, que ela está sendo realizado o croquis do seu corpo físico, daquilo que ela vai usar na Terra. E quando ela passa, ela vê tudo muito perfeito, beleza. Ela falou, não, faz favor, não me ponha bela, porque a beleza pode me tirar do meu caminho. Bota aí algum defeitinho para que eu possa desenvolver aquilo que eu vou realizar na Terra de forma equilibrada, sem me envaidecer. Porque, na realidade, o que acontece conosco é que nós somos muito vaidosos, muito orgulhosos e muito egoístas. E muitas vezes a gente faz escolhas que, quando a gente chega aqui, a gente acha que o fardo é muito pesado, que a gente tem a benção do esquecimento, e a gente não faz nada daquilo que a gente se comprometeu, né? Aí a gente tem que prestar bastante atenção naquilo que a gente vai pedir aos nossos amigos espirituais, né? Porque não é a carne que é fraca, não, é o nosso espírito que não está preparado para as lutas diárias, né? Aí a gente vê que tem muita gente que tira a esperança do outro, tira a alegria do outro de viver. Ele está se comprometendo com isso. Porque eu costumo dizer que tudo aquilo que eu emito ao universo, tudo aquilo que eu desejo para o outro, aquilo, se é bem, volta para mim. Se é mal, volta para mim da mesma forma. Então a gente tem que prestar atenção no nosso sentimento, nas nossas atitudes e nas nossas palavras também, né? Que a palavra também tem poder. Aí a gente costuma dizer que a boca fala do que o coração está cheio, né? E se eu não tenho nada para oferecer ao outro, infeliz que eu serei, né? Não serei um bom cristão, como a gente costuma dizer, né? Mas então a gente vê, né, que eu estava falando que tem homens de muita inteligência que às vezes menosprezam aquele que às vezes não tem capacidade de entender as coisas. Mas vamos pensar em nós. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele teve que nos ensinar através de parábolas a ideia de Deus, o que era para nós realizarmos como espíritos imortais. Aí a gente percebe que
tudo gradual, de acordo com o nosso amadurecimento. E aí a gente vê que Jesus ele teve que falar de acordo com aqueles homens daquela época. Não que eles fossem ignorantes, mas acontece que eles não tinham entendimento. Se Jesus trouxesse o reino de Deus em toda a sua abrangência, eu acho que o cristianismo não teria vingado. Então a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente vai falar alguma coisa para o outro. E tem uma menina que vem aqui na minha casa de vez em quando, ela até almoça aqui, e ela tem uma deficiência mental. E ela mora num asilo porque ela foi abandonada pelos pais. E nesse asilo ela vem assim para a rua, às vezes para pedir coisas. Antigamente ela vendia rifas, mas ultimamente ela não vende nada não. Aí ela estava aqui conversando comigo e ela estava assim muito sofrida, muito triste, porque uma dentista que ajudou, que colocou os dentes nela, foi assim amiga dela, tá com uns nódulos na garganta. Aí ela falou assim, ai tia, por que Deus permite? Aí eu fiz assim, Bel, Deus é nosso Pai Criador de uma suprema bondade e misericórdia. Às vezes nós passamos por determinadas situações na vida por causa de alguma coisa que a gente fez no passado. Deus não nos pune, Ele nos dá a oportunidade da gente resgatar os débitos que a gente contraiu nas nossas vidas passadas. Então, coloca na tua mente, filha, que Deus é nosso Pai, é misericordioso e Ele ama a todos igualmente, sem distinção. Ela não tem, assim, muita compreensão, não. Então, ela fica muito triste com as pessoas doentes, com as pessoas que são mortas acidentalmente, e aí a gente tem que sentar. E como se fosse assim, Jesus falando com nós através de parábolas, a gente tem que dar as explicações mais simples para que ela entenda e aceite. E é isso que a inteligência nos dá. É o modo de que nós vamos aplicar do conhecimento que nós temos, não para humilhar e ferir o outro, mas para mostrar a verdade, para mostrar a bondade de Deus e o amor de Deus por todos nós, né? Aí ele ainda fala aqui, ó. Muito bem, não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus semelhantes? Não ergue ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido? Ou, ao contrário, merece ser mandado embora do jardim? E aí a gente sabe que Deus não nos expulsa. Interessante que eu fui me lembrar de quando eu era pequena, que a gente tinha a ideia, por causa do catolicismo, da ideia de céu e inferno. Então a gente achava que Deus ia expulsar a gente do céu, ia mandar a gente para o inferno se a gente fizesse determinadas bobagens, malcriações, né? Aí a gente vê como é que a gente é inocente, infantil, quando a gente não tem conhecimento do amor do Pai, do amor de Deus para todos nós, né? São coisas simples, pequeninas, mas que nos mostram a grandeza de Deus, a bondade de Deus, que nunca volta as costas para nós. Eu costumo até dizer que Deus nos conhece pelo nosso nome, a cada um. Aí, às vezes, a gente fala assim, mas Deus está tão ocupado, ele não vai ver. Não, Deus vê tudo. Deus é onisciente, é onipresente, é tudo. Então, vamos lá. E o será, não o duvideis, e viverá existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a que tudo deve. Então a gente vai pensar, se ele é inteligente, ele tem um conceito da sua capacidade de inteligência, ele não pode se vangloriar, porque isso também nos mostra que são experiências reencarnatórias que ele vem através dos tempos, trazendo essa bagagem. Então,
Lá na questão 17 do Consolador, fala exatamente isso, olha. A inteligência julgada pelo padrão humano será súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Então, a missão do homem inteligente é auxiliar os seus irmãos de caminhada, né? E quando ele usar essa inteligência para auxiliar os seus irmãos, aí a gente vai ver que a coisa vai ficar bem melhor, né? Aí ele fala, a inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. Aí eu fico pensando, né? Se o homem compreendesse o seu papel na humanidade, ele procuraria ser bom, caritativo, honesto, fazendo pelos semelhantes aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Ele usaria o bom senso em todas as ações que ele praticasse e iria refletir: espera lá, se eu estivesse recebendo isso em troca do meu irmão, será que eu ficaria contente? É você se colocar no lugar do outro. É você perceber que você é um filho de Deus, sim, que está internado nesse hospital, escolhe a oficina de trabalho para fazer a sua melhoria. E todos os dias Deus nos dá a oportunidade da gente refletir. Só não aproveita quem não quer, né? Aí ele ainda fala, o homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão poderá tirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. E na questão 120 do Consolador, ele fala sobre a inteligência também. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? A gente sabe que a gente tem que desenvolver as duas asas, a do amor e da sabedoria. Então, olha que Emmanuel responde. Diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Então, quando o homem compreender que todo o mal que ele deseja ao seu semelhante voltará para ele, ele vai começar a ter novas atitudes. Porque a inteligência, ela não foi dada para que a gente humilhasse e espezinhasse os outros, não. Ela foi dada para que a gente auxiliasse aqueles que não têm condição, às vezes, de raciocinar diante de certas atitudes, mostrando para ele a sabedoria de Deus, a vontade de Deus. Muitas vezes a gente vê situações aí de bala perdida, de que a pessoa estava no lugar errado, na hora errada. Aí a gente fica pensando, se Deus é justiça e bondade, tudo o que acontece está sobre a sua direção, sobre o seu olhar e sobre a sua vontade. Porque, como ele diz aqui mesmo nesse final, não lhe faltam lições para diverti-lo, e de que uma mão poderosa poderá tirar-lhe o que ela mesma deu,
é o quê? São os nossos erros, são as nossas escolhas equivocadas, são a nossa displicência sobre a vida, porque a gente tem que valorizar tudo que Deus nos dá. Eu, todos os dias, nas minhas orações, eu agradeço a Deus. O lar que me abriga das intempéries do tempo, a família que Ele me confiou à guarda, porque eu sei que antes desses filhos serem meus, eles são filhos de Deus, que estão emprestados a mim para que eu possa encaminhá-los de acordo com o Evangelho de nosso Senhor. A gente sabe que todo o bem que eu fizer, ele vai ter assim um peso. E todo o mal que eu cometer vai ter um peso também. Porque é tudo de acordo com aquilo que a gente semeia. Aí a gente costuma dizer que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E é verdade. Mas o homem, quando ele tem uma missão na Terra, quando ele se preparou mesmo, quando ele tem o conceito do poder e da bondade de Deus, ele não se vangloria da sua inteligência. Aí a gente pensa que tudo que ele conquista são méritos dele, porque ele fez por onde para merecer. A gente não pode invejar e nem cobiçar as coisas alheias, porque hoje nós estamos presentemente no lugar certo, com as pessoas certas. Não está nada fora do contexto. E se a gente sofre alguma perda, se a gente sofre alguma coisa, é porque aquilo já estava programado. É porque a gente tem a bênção do esquecimento, como eu costumo dizer, mas na hora que a gente está na prova, a gente esquece. Mas aí a gente diz, abençoado esquecimento, porque ou feriria o nosso orgulho, nos humilharia, e aí a gente pensa, se Deus quer que alguma coisa aconteça, acontecerá. Estava na nossa programação. Era para ser. A gente não deve desejar nada de ninguém. O importante é a gente ter a consciência tranquila de estar fazendo o melhor que a gente pode. A gente sabe que a gente não vai chegar à compleição efetiva. Mas a gente busca todos os dias estar melhores. Tolerarmos aqueles que muitas vezes abrem a boca para dizer besteiras, porque cada um está no seu momento. A gente não pode julgar e criticar ninguém, porque às vezes a gente também faz algumas coisas e se a gente se olhar no espelho a gente vai se envergonhar. Então que a gente possa assim usar a inteligência que Deus nos deu para ajudar os nossos semelhantes na caminhada, para que cada um entenda o porquê estão na carne, o porquê estão às vezes passando por determinadas situações, o porquê das dores no mundo. Aí a gente lembra ali, ó, que se o homem realmente percebesse quando ele está fazendo alguma coisa, que ele está prejudicando o seu irmão e que ele terá que retornar e consertar isso, aí a gente vai pensar que a humanidade estará a um passo dessa perfeição relativa a que todos nós destinamos à terra de regeneração. Porque todos se compreenderão, todos se amarão, todos procurarão fazer o melhor pelos seus semelhantes, ter empatia pela dor do outro, ter compaixão às vezes com a miséria que ele está atravessando, né? O que a gente pode fazer é dar um pão, é dar um consolo. Às vezes a pessoa não precisa assim nem de esmola, mas ela precisa de uma orientação, ela precisa de um conselho, ela precisa saber que todos estamos na Terra sim, para nos amar, para nos compreendermos, para nos perdoarmos. Aí a gente diz que o perdão acho que é a coisa mais difícil da gente realizar, né?
Às vezes a gente fala assim, eu perdoo, mas não quero mais ver fulano na minha frente. Não, o perdão não é assim. O perdão é esquecer a ofensa, é compreender o nosso irmão, é valorizar aquilo que ele está fazendo, é procurar ser gentil com ele, é procurar ser fraterno e solidário, porque esse é o nosso papel de cristão. E aí a gente percebe por que há tantas dores no mundo. Porque são resgates dolorosos que nós estamos passando. São coisas que nós temos que consertar nessa vida. Aí às vezes a gente fala assim, eu acho que são os últimos estertores, porque está cada vez mais difícil viver na Terra. Mas por quê? Porque o homem ainda é muito agressivo. O homem ainda faz muito mal. Mal a si mesmo, mal ao seu semelhante. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado sim com a nossa melhoria. Deus está preocupado que nós façamos a nossa parte. Porque eu não vou responder por ninguém, a não ser pelos meus atos e pelas minhas palavras e pelos meus sentimentos. Então vamos orar pelo mundo. Vamos orar pelos nossos semelhantes. Vamos orar por aqueles que ainda praticam o mal, por aqueles que ainda fazem o mal, por aqueles que ainda desejam o mal. Porque todos nós chegaremos um dia à perfeição relativa, porque a gente não tem privilégio na reencarnação. Todos nós temos as oportunidades iguais, mas a resposta quem dará da nossa felicidade ou da nossa infelicidade somos nós mesmos, com as nossas escolhas, buscando a nossa melhoria interior, porque ninguém modifica ninguém a não ser a si mesmo. Então, façamos a nossa parte com boa vontade. Estudemos sempre o Evangelho, estudemos a doutrina espírita que nos orienta, que nos dá testemunho de muitos espíritos que aqui estiveram, que usaram mal a sua inteligência, que usaram mal a sua fortuna e que tiveram que retornar para consertar aquilo que fizeram. Porque essa é a história. Deus não pune, mas Ele nos dá a oportunidade da gente retornar à carne e refazer aquilo que nós fizemos de errado, de uma forma diferente, de uma forma inteligente, sim, sabendo que tudo que nos é dado é nos cobrado, sim. Então, que nós possamos usar de tudo aquilo que Deus nos empresta com sabedoria, com humildade, com singeleza mesmo, porque é isso que Ele espera de todos nós. Que nós nos amemos como irmãos que somos e façamos todo o bem necessário a todos os nossos semelhantes. Porque, como eu costumo dizer, não há vítimas. Tudo tem o endereço certo, tudo tem, sim, no momento certo, aquilo que é necessário. Tudo que faz parte desse universo tem, sim, o olhar de Deus sobre todos. Então, vamos, sim, nos olhar como irmãos que somos. Vamos nos querer bem. Vamos desejar o melhor para o nosso próximo, para que um dia nós tenhamos a felicidade também de participar das alegrias do Senhor, que quer sim a nossa felicidade, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que Ele nos ensinou. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazer aos outros aquilo que desejamos para nós. Perdoar até os nossos inimigos. A gente não pode amar um inimigo da mesma forma que um amigo, mas a gente pode desejar todo o bem, que ele seja feliz, que ele conquiste tudo aquilo que ele almeja e que nós também possamos nos olhar, sim,
sem rancor, sem inveja, sem cobiça daquilo que não nos pertence. E sejamos felizes desta forma, porque Deus olha e abençoa todos nós, sempre. E assim, Senhor, chegando ao término deste estudo, que todos possam ter a compreensão da missão do homem inteligente na Terra, que ele tem que utilizá-la para o bem de todos e não para o seu bem próprio. E assim, Senhor, auxilia-nos na nossa caminhada, para que possamos realizar tudo aquilo que nos comprometemos. E que seja assim, Senhor, estendida as vossas bênçãos para a humanidade inteira, nossa família maior. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome desses bondosos e generosos amigos espirituais, dirigentes da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o estudo do seu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.